Mais fascinante, quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente, e aconselhou. Você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Em dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora, sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos, sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação, talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefado, que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante, o enterro é do velho Jacob, aquele mesmo, que nos doutrinou, há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando, daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente, em relação a ambos, e confirmava, admirado, por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir, quando o irmão Andrade me controlou, os impulsos, acrescentando, não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem. Respiram na outra faixa vibratória. Realmente, procediam como se nos não vissem. Permaneciam junto de nós, sem perceber-nos, tanto quanto no outro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo, bondoso e calmo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não consegui atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir, sobre os entes amados que ficariam distantes, os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente. Não insistamos. É desaconselhável por agora, a pedra de reservas. Contentei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu minha atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política, em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se contra os problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que, ali ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi, instintivamente. Você, Jacob, falou Bezerra, em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar estes dados mentais. Encaminhamo-nos, então, para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia,
ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa, sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se o meu nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me, compreensivo, e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu: naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo, mais depressa. Alcancei e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho dói o meu contentamento que quase me ajoelhei, feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus, em benefício de minha paz, constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Ante a necrópole. Assistia, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinava-se meu olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declarava-me desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções, quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou, compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo o meu desapontamento, observou-me, bem-humorado: Jacob, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procuram-lo em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto, no momento em que penetrava a nova moradia. A passagem. Quantas vezes, julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os zelos morais são muito mais fortes que os liames da carne e, se o homem não se preparou, convenientemente, para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embaúde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso, e corrijamos o erro, enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. Na expectativa inquietante. Agora, que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra, mãe comum das formas mortais, intrigava o meu próprio destino. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas, em determinado sítio fronteiro ao mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos, agora,
Perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqueci, contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei enternecido tudo o que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho e, de permeio com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina, abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho, na direção da praia. A que destino me conduzia? Desencanado como me achava, por que motivo não me vinha a lembrança, de súbito, toda a trama da reminiscência do passado? Por que razão não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados, pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Para onde me dirigiria? Entre companheiros. Em meia hora congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que os outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam aí, esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados, mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia, não perdera a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me, delicado, que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era fácil abandonar, sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando reanimá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos, bem-intencionados, a semelhantes ataques e, por isso, se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados, de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria, com mais êxito, sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera, ao redor desses elementos, é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhes garantem a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe ao semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a, bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneira simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me, de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora por certo conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente, para conquistar o precioso atributo.
dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me, apressado, comigo mesmo, em face da venerada educadora cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. O aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Conservávamos-nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal, poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, indaguei de Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando minha filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito, com respeito à irradiação luminosa a que Bezerra se referira, mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. A partida. Em breves minutos, encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços, lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados, um a um, por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam 2/3 de nossa expedição. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque, após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar, acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se, de alguma sorte, ao do dínamo gerador, em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente, à maneira de peixes humanos num mar aéreo. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredo, rios e oceano, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno,
afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores diariamente libertadas, pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. Quando perguntei se aconteceria o mesmo, caso partíssemos durante o dia, informou, não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo, mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, espelha as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde observará você que as mesmas leis que controlam o luxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz, narrando a vida além túmulo, e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração, a face da expectativa inquietante naquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. Incidente em viagem. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais, necessitadas de proteção e ensinamento. Reporto-me, com vigor, aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem, no íntimo, às verdades renovadoras que abraçam. Nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contacto dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosas e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos, com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Atravessando sobre a região, seguíamos sem novidades e, pouco a pouco, adaptava-me a volatear como aluno que recapitula a prova. Em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos, vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos, de quando em quando. Formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar e, pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. O que me afligia sinceramente era a contemplação de seres de lamentável aspecto, além das margens. Não estou autorizado a descrever o que nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Registrando temos que se apossara de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados, formas perturbadas, quando não horripilantes, de vez que a maioria das criaturas terrestres, na carne ou desenfaixadas do corpo, denunciavam-se, no íntimo, através de comportamento quase irracional. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muita vez ferozes. Chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de império dos dragões do mal.
Rememorei a leitura das páginas mediúnicas vindas ao meu conhecimento antes da morte e o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo, entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Os homens, por fora, acrescentou o protetor, nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza, todavia, por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas à impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira, e daí o largo cosmorama de paisagens escuras, torturadas e dolorosas que rodeiam o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas, a modo do lobo que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Percebi que o benfeitor desejava destacar que, em tais lugares, tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem, como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal. Compreendendo, no entanto, que as atenções dele se dividiam entre o carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, sofrei desejo de perguntar. Nova advertência. Quantas horas despendêramos voejando sobre o extenso império das sombras? Debalde tentava rearticular a noção de tempo. O abatimento e as surpresas sucessivas como que me aniquilavam o autocontrole. Continuávamos sem ocorrências dignas de menção especial, através da mesma paisagem triste e obscura, quando um dos membros da expedição, ao lado de Bezerra, lhe mostrou um objeto semelhante à bússola que conhecemos na Terra, emitindo impressões que o supervisor escutou atenciosamente. Logo após, o venerável amigo determinou uma pausa e, congregando-nos todos em derredor dele, comunicou em voz sumida e prudente que nos avizinhávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada, que nos aguardavam além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Acrescentou que a importância da ponte era tão grande que, comumente, muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece e, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores, daqueles domínios. Competia-nos manter harmonia e serenidade em nós mesmos, porque de outra maneira poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço de volitação. A ponte iluminada. Não nos movimentáramos, por muito tempo, e um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude, no momento, precisar. Tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo, que muitos nos pusemos em pranto. A emotividade não provinha apenas da claridade que nos tocara os olhos, comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes, que percorreram o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel. Enquanto muitos companheiros continham a custo as notas de assombro que nos dominavam, cerrei os olhos, por minha vez, naturalmente envergonhado. Temor súbito vagueava a minha alma. Teria cumprido com todos os meus deveres. Se constrangido a comparecer ante um tribunal da vida superior, estaria habilitado a apresentar uma consciência limpa de culpa. Como seriam meus atos examinados? Bastaria a boa intenção para justificar as próprias faltas. O sinal luminoso cortou vagarosamente o céu, de novo. Minha alegria, ante a aproximação do plano mais elevado, era inexcedível, mas a noção de responsabilidade, quanto às dádivas recebidas no mundo que eu deixara, pesava agora muito mais intensamente sobre mim. Mereceria o ingresso naquele domicílio celestial. Corriam-me as lágrimas, copiosas, quando o grupo estacou. No mesmo instante, ouvi um dos irmãos recém-desencarnados gritar em choro convulso. Não. Não. Não posso. Eu matei na terra. Não mereço a luz divina. Sou um assassino, um assassino. Aqueles brados ressoaram lúgubres, sombras adentro.
Outras vozes responderam, horríveis, vigiemos a ponte. Assassinos não passam, não passam. Pareceu-me que maltas de feras preparavam-se para atacar-nos. Não distante, a projeção resplandecente do invisível holofote clareava o caminho, qual se fora movida em câmara lenta. Entre nós, emoções e lágrimas, junto de um companheiro em crise. Em torno, ameaças e lamentos estranhos. Além, a luz convidativa. Bezerra, sereno, mas fundamente preocupado, rompeu a expectação, cientificando-nos de que deveríamos ouvir os erros do pretérito e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impusera descontinuidade à nossa viagem. Acentuou que as reminiscências de crimes transcorridos não deveriam perturbar-nos e que bastaria sintonizar-nos excessivamente com o pretérito para causarmos sérios prejuízos a outrem e a nós mesmos, em circunstância delicada quanto aquela. Disse que o irmão em crise realmente fora homicida em outra época, mas trabalhara em favor da regeneração própria e a bem da humanidade, com tamanho valor, nos últimos 30 anos da existência, que merecera a carinhosa proteção dos orientadores de mais alto e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum, a fim de que a nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. De outro modo, a concentração em massa de entidades inferiores, ao pé da ponte, que se alonga sobre o abismo, talvez nos dificultasse a passagem. Finalizando a ligeira observação, Bezerra acenou para mim e recomendou-me orar em voz alta, para que a nossa corrente de energia espiritual se recompusesse. Em oração. Espantado com a designação superior, senti medo e vacilei. Ia pronunciar uma frase a esmo, esquivando-me a incumbência, mas Marta dirigiu-me expressivo olhar. Em silêncio, pedia-me obedecer à ordem recebida e prometia ajudar-me no cometimento. Amparado por ela e pelo irmão Andrade, dispus-me a executar a determinação. Que prece pronunciaria? Mantinha-se o meu cérebro incapaz de criar uma peça verbal, compatível com as aflições da hora. Escutando os rugidos que procediam das trevas, fixei a filhinha e lembrei que Marta repetira aos meus ouvidos o Salmo 23, nos inquietantes minutos de minha libertação da carne. Copiar-lhe o gesto. E erguendo meu espírito para o alto, sentindo de instante a instante que a emoção e o pranto me cortavam as palavras, repeti os versículos sagrados. Ao redor, conspiravam, em nosso prejuízo, o barulho e a ameaça. Todavia, quando pronunciei as frases de confiança, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com Bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando-a a poucos pés de altura acima dos arcabouços em que é estruturada, conservando o espírito em prece expectante, como se pesada força de imantação nos atraísse fortemente para o abismo. Que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio? Fundo silêncio da alma consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. A chegada. Que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas e a caminhada, através da carne, seria muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Esses pensamentos assaltavam meu cérebro, ante os amigos que nos abraçavam acolhedores. Aguardavam-nos, contentes, no outro lado, com o carinhoso amplexo de boas-vindas. Nenhum de nós, os que fazíamos aquela travessa pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. As explosões de carinho com que éramos recebidos faziam-me acreditar no ingresso no paraíso. Na paisagem diferente. Modificara-se a paisagem, depois de transposta a extensa ponte. A escuridão quase absoluta ficara para trás, nos caminhos percorridos, e a atmosfera noturna tornara-se mais leve, mais clara. Impregnara-se o ar de perfumes sutis.
Movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam, além do despenhadeiro, entoavam cânticos de júbilo. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de regozijo. Eram todos vazados em soberana alegria, quais se estivéssemos regressando à casa paterna, como o filho pródigo da parábola. Alguns foram acompanhados por Marta, cuja voz cristalina me expulsava o cansaço e o abatimento. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e, a claridade delas, via-lhes o semblante iluminado e feliz. Fizera-se a volitação mais agradável, mais rápida. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. Ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco a soprar-nos de leve sobre o rosto, eu não expressaria, de modo algum, a emoção que me dominava. A que país, afinal fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até ao céu ou teria o céu baixado para a terra? Em verdade, incoercível desejo de dormir, ampla e despreocupadamente, escravizava meu sentido. As aflições de natureza física haviam terminado, todavia, certa fadiga sem dor me submetia inteiramente. No entanto, aquelas vozes argentinas, a se volarem para o alto, alegremente, como que me embalavam o ser, revigorando minhas energias. Os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante que vagava na atmosfera me arrancavam lágrimas inesquecíveis. Que fizera imundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Por que não me lembrara, mais vezes, na terra, de que retornaria ao lar espiritual? Eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não supunha que a vida, aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz, mais intensamente, na causa que abraçamos. Reencontro emocionante. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que o celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Lera, em vários ditados mediúnicos, informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico. Mas eram tão lindos os seres alados que se me revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Interpelado por mim, não ocultou riso afável, e esclareceu, não são aves e, sim crianças. Estou informado de que viriam buscar nossa irmã Amy. E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo, algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se. Sob a admiração de nós todos, que interrompêramos a marcha, comovidos, alcançaram-nos cantando o maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muita vez abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Mamãe! Mamãe! Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos lhe afloravam em minha alma, que se prosternou de joelhos, soluçante. Graciosa pequenina de olhos brilhantes e aureoladas de luz comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Como não chorarmos todos, ante aquelas manifestações de ternura? Despedindo-se, ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam, desde o princípio, e pelos pequenos tenos e trêfegos num grupo iluminado e maravilhoso que remontou, célere, e ignota região da pátria infinita. Velhos amigos. Nosso agrupamento prosseguia, voltando. A luz que, de vez em quando, varria o céu, vagarosa e sublime, em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância em distância, compareciam pequenas comissões, aguardando amigos.
Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, chegou a assemelhar-se ao daquela professora devotada e desconhecida. Prosseguíamos, já em pequeno números, quando, num grupo de 4 pessoas à margem, meu nome foi pronunciado em alta voz: Jacob. Jacob. Sorridente, Bezerra imprimiu nova pausa à jornada, voltou-se para mim, deu meu braço e conduziu-me até elas. A palavra não pinta grande emoção. Surpreendido, jubiloso, mal contendo o pranto de emotividade, desferi um grito de alegria. Eram Guilom e Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Abraçaram-me, efusivamente, e, pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiram, demonstravam saber quanto se passava em minha alma. Sentia-me na posição do viajante que volta de longe, com a bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza constranger-me, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne, como trabalhadores da retaguarda. Não pareciam, contudo, muitos interessados em recolher as informações. Falou Cirne, bondoso, dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Acrescentou que meu caso, entretanto, era agradável e pacífica, pela expectativa mais ou menos longa em que eu vivera os derradeiros dias de octogenário, salientando que o mesmo não lhe ocorrera, em vista do repentino ataque de angina. Guilom interrompeu-nos a ligeira palestra. Libertemos o Jacob, acentuou, alegre, teremos tempo para conversar. Doía separar-me deles, quando o ensejo se me afigurava dos melhores para a troca de impressões. Oh, exclamei, consternado, quando nos veremos de novo? Riu-se Guilom, em me observando o gesto de angústia aduzindo: ora, Jacob, esquece-se de que é eterno. Vai repousar. Afastaram-se contentes, alegando ocupações imediatas. Não podiam acompanhar-me. Ver-me-ia na primeira oportunidade. Bezerra, paternal, regozijava-se. Menos preocupado com o nosso grupo a dispersar-se. Tantos eram os componentes já encaminhados a diferentes destinos. O dedicado supervisor manteve comigo um entendimento esclarecedor, comentando a extensão e a diversidade das tarefas que nos aguardam, além túmulo. Explanava atenciosamente sobre o espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada, de graciosa configuração, se nos deparou aos olhos. Marta, radiante, indicou o jardim, povoado de flores, murmurando, enfim. Bezerra, então, designou a entrada, abraçou-me afetuosamente, e concluiu: descanse. Intentei segui-lo, instintivamente, todavia, o estimado protetor prometeu, firme: ver-nos-emos depois. Em repouso. O irmão Andrade acompanhou-me, delicadamente. Ingressei na casa acolhedora, sob forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar se me achava, realmente, distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante mais acentuada a beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação, eram mais belos e mais leves e, apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Retratos pendiam das paredes estruturadas em substância semiluminosa. Uma senhora simpática e respeitável recebeu-nos com inexcedíveis demonstrações de ternura. Nomeou a Marta, antes minha filha de memória. Recolhia nos braços, num transporte de indefinível felicidade. Como não se tola nos dias inolvidáveis da infância, era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la Mamãe Frida, já que, por ordem superior, não estou autorizado a identificá-la. Tentei a conversação longa, em perguntas compridas, mas reparei que, fora do grupo em que viajara e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível. Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estivera sustentado, em grande parte, pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Busquei manter-me de pé, no entanto, a dispneia voltou, angustiante. O irmão Andrade conduziu-me à vasta câmara que a filhinha me reservara, abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã que se anunciava, acomodou-me num leito mácio e, após aplicar-me passes reconfortadores, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E, sem saber como, entreguei-me ao repouso,
encantado e feliz. Esclarecimentos. Acordando do estranho torpor em que me afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não classificava por sono como um estado diferente em que permanecera imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor, contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam imprecisas, à feição do que acontece no sono vulgar, em que a pessoa, fim do sonho, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Ali os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Vi-me em criança, na terra em que nasci e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantava, como se fossem acontecimentos da véspera. Revi naquela maravilhosa e inexplicável digressão da mente, afetos preciosos e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. Reanimado. Ao despertar, reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio ter-me ele aplicado recursos fluídicos para que se me revigorassem as energias. Não me achava refeito, de todo, entretanto, que alegre sensação de leveza eu experimentava agora. Senti-me remoçado, otimista, contente. Marta fez coro nos votos de felicidade com o estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos, verifiquei, admirado, a necessidade de alimento. Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Sentia, no entanto, determinado enfraquecimento que sabia, de antemão, sanável pela ingestão de algum recurso líquido. Minha filha compreendeu o que se passava, porque, daí a instantes, me trazia pequeno recipiente com certo suco de plantas de minha nova moradia. Sorviu com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. A anemia cedeu como por encanto. Encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia que, em me reerguendo para contemplar o lindo dia resplandecer lá fora, outra vida me aguardava, intensa e diferente. Inevitáveis interrogações martelavam meu cérebro e julguei oportuno valer-me dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-las sem delonga. Consultei-o quanto às possibilidades dos esclarecimentos que me desejava e, de bom grado, colocou-se ao meu dispor, para as elucidações precisas. O repouso além da morte. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir, qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono propriamente dito. Escutou-me atenciosamente, explicando-me, em seguida, que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. O espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total, depois da morte. A ausência de motivos nobres, nos impulsos da individualidade, estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas, que se porta, ante a grandeza da espiritualidade superior, à maneira do selvagem recém-vindo da floresta perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas, quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo da qual se desligará vagarosamente para adaptar-se à civilização. Também os criminosos e os viciados de toda a sorte, com espírito encarnado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual búrio milagroso aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto, logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou delinquente. Fim da batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam, período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre,
não obstante de ordem primária. Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura filosófico-religioso e, sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos, no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fizeram dotadas nas esferas de além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas busca elevar-se, tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa, assim, de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exaustas no supremo instante do transe final, libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas, com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual o compreendemos, em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbadora que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana, em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, de vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores, no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que o homem algum se transforma instantaneamente. Compreensíveis, desse modo, se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegado exercita o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância, entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconheci que perderem tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva. Pedi, logo após, ao amigo me elucidava, esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguira manter-se, acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo, sem utilizar a ponte iluminada? Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam, longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, com náufragos que desconhecem a arte de natação. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecerá-se determinadas média de força volitante para todos os necessitados, que se amparavam aos irmãos mais aptos, fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mais limitadas de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso é uma fonte geratriz das mais importantes, nas expressões do bem ou do mal. O problema do esquecimento. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara minha existência no veículo de carne,
Por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Porque me surpreendia, ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara, um dia, a fim de reencarnar-me. Não seria a morte simples regresso da alma no pátrio lar? Em que causas se me enraizaria o esquecimento? O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que se, em alguns casos, era possível reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação. Na maior parte das vezes a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações. Alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório, para esvaziar-se do mal ou da ilusão, não lhe é possível um mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso, de carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações e consequências deploráveis, até que, um dia, plenamente iluminados, possamos conquistas a memória integral nos círculos divinos. Nova moradia espiritual. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta trazia-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia a falta do serviço. Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava a bendita renovação. Pretendia rogar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil, contudo, receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E, no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. Como solicitar admissão às obras elevadas se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Estimaria sair da câmara e ver o quadro, lá fora. Respiraria, desse modo, o abençoado clima da atividade mental, observando, de antemão, quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era, agora, um homem distanciado do leme. Asilara-me em outra embarcação e em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Comentários fraternos. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos, na falsa apreciação da divina justiça, imploram indevido descanso no paraíso, à última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma, na taça do corpo. Precipita-se, então, nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro. Logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento. Muitos irmãos, infelizes, nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contacto de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes ingratos que pagam um alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos, na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que a minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos de luta humana. Porque lhe perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares e,
sim, a própria consciência, e que, dentro de mim mesmo, encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos hauridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito, de maneira a corrigi-los. Corei sinceramente, ao